Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui de matemática, tá? Nosso canal aí, Matemática Sem Luxo. Hoje nós vamos trabalhar com vocês a questão das dízimas periódicas, né? E nós vamos também falar sobre a fração geratriz, ok, pessoal? É aquela parte onde você pega a dízima periódica, né? E a converte para a fração, ou seja, você determina a fração geratriz daquela dízima periódica. E nós vamos também fazer o mesmo processo com os decimais exatos. Nós vamos identificar qual é a fração, né, que representa determinado número decimal, tá? Seja ele exato e seja ele também na forma de dízima periódica, tá certo, pessoal? Bom, para começar, nós precisamos aqui, pessoal, identificar. Vamos compartilhar o quadro branco aqui. Olha só. Bom, primeiramente, né, nós vamos ter que identificar o que é considerado um decimal exato e o que é considerado um decimal infinito e periódico, né? São exemplos aqui, ó, de decimais exatos, né? Decimais exatos. Por exemplo, 1,2 menos 5,6. Que mais? Menos 6,875. Ó, que mais? Menos 0,25. Pode ser também 2,45 positivo, né? Etc. Você observa, né, que ele não apresenta aquela infinidade de casos depois da vírgula, né? 1,2 terminou em 2, é um inteiro e 2 décimos. Menos 5,6 é menos 5 inteiros e 6 décimos, né? Menos 6,875 é o quê? É menos 6 inteiros, 8 décimos, 7 centésimos e 5 milésimos. Não apresenta aquela infinidade de casas depois da vírgula, ok? Já nós temos também os decimais, infinitos, ó, infinitos e periódicos, periódicos. E são aqueles números decimais que apresentam infinitas casas depois da vírgula. Olha o exemplo. Nós podemos colocar, ó, 1,656565. Vou colocar reticências, porque são infinitos números, infinitas casas depois da vírgula. E aqui você tem também a representação dele de forma simplificada, onde você pode pôr 1,65 com a barra, ó, em cima do 65, indicando que é o 65 que se repete o tempo todo. Podemos ter também 0,2222 infinito, que eu posso representar por 0,2 com a barra em cima do 2, representando que esse 2 aí se repete o tempo todo. Ok, pessoal? São vários tipos de números aí decimais considerados infinitos e periódicos, tá? O nosso papel aqui hoje é o quê? É nós sabermos como que nós vamos transformar os decimais para a fração. Os números infinitos e periódicos, eles são divididos, como nós vimos aí em sala de aula, em período simples e período composto. Certo, pessoal? O que é considerado um decimal infinito e periódico que tem período simples? Por exemplo, 3,4444 reticências, né? Ou a forma aqui, ó, simplificada, 3,4 com a barra em cima, você vai entender que esse 4 está se repetindo o tempo todo. E aí o que que acontece, ó? Esse aqui é um exemplo de decimal infinito e periódico que é classificado, né, que ele possui um período simples, uma vez que é só esse 4 que se repete o tempo todo. Já o composto, eu vou colocar aqui, ó, menos
0, aí eu vou colocar aqui, ó, 31 reticências, ou eu poderia colocar menos 0,31 com a barra em cima, indicando que esse 31 está se repetindo o tempo todo. E aí você percebe agora a repetição de dois números, né, que é o 3 e o 1. Então é chamado período composto. Tá certo, pessoal? E aí isso vai servir para a gente na hora de nós transformarmos os números decimais de volta para a fração. E como é que eu faço essa transformação? Vamos começar com os decimais exatos para vocês verem, para vocês verificarem como é que se faz, ok? Então eu vou começar aqui, ó, com 0,25 de exemplo. Olha, é um decimal exato. O que que eu faço aqui, ó? Eu vou ver que a escrita de 0,25 tem o algarismo 2 e o algarismo 5. Ou seja, eu tenho 5 na parte dos 2, né, na parte dos décimos e 5 na parte do centésimo. Então você observa que é 0,25 que é centésimos, ou simplesmente a leitura 25 centésimos. Então o que que eu vou fazer? Eu vou escrever o algarismo 2 e o 5 no numerador. Vou observar aqui que eu tenho, ó, duas casas depois da vírgula e vou colocar aqui um 100. Olha, então ficou 25 sobre 100. E aí o que acontece? Agora eu vou simplificar essa fração aqui, ó, pelo 25, que é o maior número que eu consigo aqui simplificar, e eu vou ter o quê, ó? 25 dividido para 25 é 1, 100 dividido para 25 é igual a 4. Então, 1/4 é a fração que dá origem a 0,25, tá, pessoal? Outro exemplo aí para a gente perceber aqui uma coisa, ó, 1,6 também é um decimal exato. O que que nós vamos estar fazendo? Ó, nós vamos pegar o algarismo 1, o algarismo 6, vamos escrevê-los no numerador, olha, 16, sobre, eu tenho uma casa apenas agora depois da vírgula, então eu vou colocar o 1 e apenas um 0. Então vocês já estão percebendo, uma casa depois da vírgula, o número 1 e o 0, ou seja, 10. Duas casas depois da vírgula, 100. Três casas depois da vírgula, 1000 e por aí vai. 16 sobre 10 eu consigo simplificar por 2, porque 16 é um número par e 10 também. 16 dividido para 2 é 8, 10 dividido para 2 é igual a 5. Olha aí, 8 quintos. Se você pegar o 8 e dividir pelo 5, você vai achar lá o 1,6. Tranquilo, pessoal? E aí, fiquem atentos também quando o número é decimal exato e aparece com um sinal de negativo, menos 6,3. Por exemplo, você vai ter que fazer o quê? A fração com sinal de menos também. Então, você vai escrever o 6 e o 3 no numerador sobre 10. Olha aí, 60, menos 63 sobre 10. E o interessante é que nós não vamos poder simplificar aqui, porque 63, né, ele vai dar para dividir por 9, por 7, né, e o 10 vai dar para dividir por 2, por 5, por ele mesmo, né? Então não vai ter divisor comum entre o 63 e o 10. Então a gente encerra por aqui. Ok, pessoal? Mas não se esqueçam do sinal. Se o número decimal tiver com o sinal de menos, a sua fração também terá que ficar, né, com o sinal de menos. Vamos começar agora com os decimais periódicos. Vamos começar com os que eu vou classificar, eu vou dividir aqui esse quadro aqui. Eu vou começar pelos que apresentam essa característica aqui, ó, que é eles não possuírem, ó, não possuírem algarismo estranho. Eu vou explicar agora o que que é esse algarismo estranho. Não possuem algarismo estranho. E aqui possuem algarismo estranho. Algarismo estranho. Como que eu vou proceder em cada tipo de número decimal infinito? Olha aí, os que não possuírem algarismo estranho, por exemplo,
essa característica deles não possuírem algarismo estranho. Que algarismo estranho é esse? Olha só. Vamos colocar aqui, ó, 0,33333 reticências, ó. Não possui um número além daquela repetição. Você percebe que só o 3 que se repete o tempo todo. Não tem outro número além daquele, tá? Então ele não tem algarismo estranho. Agora olha a diferença. Se eu escrever 0,1333333 reticências, você percebe que além desse 3 que está se repetindo o tempo todo, você tem aquele 1. Então ele é um algarismo estranho, ok? Então você vai proceder de uma forma em um e de outra forma em outro. Outro exemplo, eu posso ter aqui, ó, 0,424242, ó, reticências, não tem nada além daquele 4242 se repetindo, tá? Da mesma forma que eu posso escrever aqui 0,2, aí começa 424242 reticências, ó. Além do 42 que se repete o tempo todo, você tem esse 2 aqui, ó, de intruso, o algarismo estranho. Ok, pessoal? E aí agora nós vamos começar a proceder aí, ó, em cada um. Primeiro, eu vou escrever aqui, ó, um número decimal infinito e periódico que ele não possui algarismo estranho. Eu vou começar aqui com esse aqui, ó, 0,5 com a barra. Você já sabe, tá com a barra, os 5 que se repete o tempo todo. Então, esse número aqui, ele tem um período simples. Quando o período for simples, ó, for simples com um número repetindo o tempo todo, simples por um número, você vai pôr um 9 no denominador. Se ele for composto, opa, vamos escrever aqui de novo, simples, você vai pôr um 9 no denominador. Se ele for composto, se ele for composto por dois números, lá embaixo no denominador você vai pôr dois noves. Se ele for composto por três números, aí você vai pôr três noves e por aí vai, ó. Um número no período simples vai um 9 no denominador. Dois números no composto vai dois noves no denominador. No composto por 3 vai 3 noves e por aí vai. Aqui, como você vê que é o 5 que se repete o tempo todo, ó, aí você vai fazer o quê? Você vai pegar o número que está se repetindo, que é o 5, vai colocar na parte de cima, ó, o 5, e aí você vem agora observando. Período é simples por um número? É por um número. Só o 5 que se repete o tempo todo. Lá embaixo, você vai pôr um 9. Simples assim. Acabou. 5 sobre 9. Ok, pessoal? Vamos de novo? Eu vou pegar agora aqui, ó, 0,3 barra. O que que significa nisso aqui? Significa que o 3 ele se repete o tempo todo, ok? Então, o período dele você já sabe que é simples, tá? Período simples, porque é só o 3 que se repete. Então, você vai escrever o quê? O 3 no numerador, né? Que é o que está se repetindo o tempo todo. E aí você vai pôr apenas um 9 no denominador. Por que que é um 9? Porque é simples por um número. É um só algarismo que se repete o tempo todo. Agora o detalhe, esse 3 sobre 9 aqui eu consigo simplificar pelo 3, ó. 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 é 3. Então, um terço. Ok, pessoal? O que mais? Vamos botar só mais um exemplo aqui, agora composto, para a gente ver como é que fica. Vou colocar aqui, ó, 0,34, 30. Vou repetir, não. Vou colocar 34 com barra para vocês já irem se acostumando com a ideia de que quando eu tenho a barra, você sabe que é um número que se repete o tempo todo. Ó, então 0,34 ele tem o quê? Período composto. Então você vai escrever o 34 no numerador, ó, e aí composto por quantos números? Por 2. Então você vai escrever dois noves lá embaixo, ó. 34 sobre 99. Eu não tenho condições de simplificar, pessoal, 34. Por quê? Os divisores ali, ó, de 99 vão ser quem? Vão ser 3, 9, vai ser 11, né?
Então, eu não tenho divisor comum com 34 que vai dar para dividir por 2, vai dar para dividir por 17, né? Então, eu não tenho divisor comum entre os dois. Então, eu vou encerrar daquela forma. O ideal é que, na hora de vocês realizarem, vocês procurem o divisor, tá? Agora, os que possuem algarismo estranho. E lembra, pessoal, o que que vai acontecer agora? Qual é a diferença? Vocês já viram que a diferença é que, olha só, o número ele vai aparecer assim. Vamos começar assim, ó. É 0, vírgula. Aí eu vou colocar aqui 2 e vou começar aqui 3, 3, 3 reticências, e aí eu vou melhorar ainda mais, né? Como a gente já está acostumando a usar a barra, eu vou colocar 0,23, mas a barrinha está apenas em cima do 3. Vocês vão entender o que é disso. E só o 3 que se repete o tempo todo. Então, o período aqui não deixou de ser simples, ok? O período continua simples, mas além daquele período, ele tem o 2 ali, ó, que está de intruso, tá? De algarismo estranho. Então, a regra que nós escrevemos lá para vocês diz o seguinte, ó, que quando aparecer esse tipo de número, você vai ter que pegar e fazer uma subtração de dois números na parte de cima, no numerador. Quais são esses dois números? Primeiro, você vai pegar o número até a primeira repetição. Você vai pegar até a primeira repetição, você pega até aqui, ó, esse 3. Você sabe que é 3, 3, 3, 3 infinito. Então, você pega 23. Você vai fazer uma subtração com o algarismo que se encontra depois da vírgula, que é estranho. Que número estranho é esse? É o 2. Então, você vai diminuir 2 do 23. E aí você vai observar o seguinte, o período é simples, o período é simples. Então, você vai pôr um 9 no denominador. Mas, pessoal, ele tem esse algarismo aqui estranho. Então, ele vai representar para a gente um zero, ó, na frente desse 9. Ok, pessoal? Se tiverem dois algarismos estranhos, você vai colocar dois zeros. Se tiver três, três zeros e por aí vai. Ok, pessoal? Então, 0,23, a barra está em cima do 3, então é período simples. Então, um 9 só no denominador. Tem um algarismo estranho, um zero. Então, lembra, algarismo estranho, vou até grifar aqui, ó, algarismo estranho leva zero. Leva zero na frente daquele 9, ok? Depois do 9. Então, pessoal, primeira coisa, eu peguei o número até o período, até a primeira repetição. Então, você pega o 2 e o 3. Aí você vai diminuir por aquilo que não é período. Você vai diminuir, então, pelo algarismo estranho. Quem é estranho? É o 2. 23 tira 2, vai dar o quê? 21. Ó, sobre 9 e o zero. Aí o que que acontece, pessoal? 21 sobre 90 eu consigo dividir aqui, ó, simplificar por 3. 21 dividido para 3 é 7. Agora 90 dividido para 3 vai dar o quê? 30. Ok? 7/30 é a fração geratriz do número decimal infinito e periódico 0,23 com a barra. Ok, pessoal? 7 sobre 30. Se você pegar o 7 e dividir pelo 30, você vai encontrar exatamente aquilo lá, ok? Agora, pessoal, o que que acontece? Vamos aqui, ó. Eu vou colocar aqui mais um. Vamos pôr aqui, ó. 1,444. Esse aqui eu não vou escrever com barra, eu já coloquei 1,444, ó, infinito. Já reconheceu, pessoal, que o período é o quê? Simples. É só o 4 que se repete o tempo todo. Mas, além disso, ele possui um número estranho, né? Um algarismo estranho. Qual é ele? É esse 1, ok? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o número até a primeira repetição. Então, você vai escrever o 1 e depois quem? O 4 menos aquilo que não é período. Vai dividir por. Qual é o período nosso? É simples ou composto? Como é o 4 que se repete o tempo todo, o período é simples. Então, eu vou colocar um 9 lá no denominador. Agora, o detalhe. Professor,
Não vai zero na frente desse 9 não, por causa desse um aqui, ó. Pessoal, não. Por quê? Só vai colocar zero, só vai colocar zero se o número estranho, né, o algarismo estranho, tiver depois da vírgula, ok? Igual aconteceu aqui, ó. Quem era o algarismo estranho na primeiro exemplo? Era o 2. Aí recebeu aqui, ó, zero depois do 9, ok? Agora aqui não tem algarismo estranho depois da vírgula, então vai ficar só com um 9 só lá no denominador, ok? Então 14 menos um é 13, ó. Sobre quanto? Sobre 9. 13 sobre 9, se você dividir, você vai achar 1,444 infinito. Ok, gente? Mais um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar 2,25, 25 reticências. Ou eu poderia colocar simplesmente 2,25 com a barra em cima do 25. Mesma coisa. O que que nós vamos estar fazendo? Nós vamos pegar o número até a primeira repetição. Então, o 2 e o 5 estão se repetindo, então só vamos pegar 225 menos aquilo que não é período. Quem não é período aqui para a gente, quem é o algarismo estranho, é o 2. Então, eu vou colocar um 2 aqui. E vamos dividir por um 9. Olha só. E aí eu vou perguntar para vocês aqui, ó. 9. Agora me diga uma coisa: o período é simples ou composto? Nosso período é composto. É o 2 e o 5 que se repete o tempo todo. Então, nós vamos colocar mais um 9 aqui. Aí eu vou dizer dois noves, ou seja, dois números se repetiram, dois noves. Tem um algarismo estranho depois da vírgula? Não tem. Então, nós vamos deixar o 99 lá quietinho. Ok, pessoal? Vamos dar igual aqui, ó. E aí nós vamos 225 diminui 2, você vai achar o quê? 223. 223 dividido por quanto? 99. Ok, pessoal? Esse 223 aí, sobre 99, eu não consigo encontrar, né, um número que divide os dois ao mesmo tempo. 11 eu não vai dar, 3, 223 também não dá por 9, não dá por 3, né? Os divisores de 99 a gente já viu alguns, que são o 3, o 9, o 11, né? Então, pessoal, eu não vou conseguir um divisor comum. Então, o que que acontece? Nós vamos encerrar por aí. Tá certo, pessoal? Então, ficou 223 sobre 99, ok? E se você dividir 223 por 99, com certeza você vai encontrar lá 2,2525 e assim vai.